Bem, pessoal, olha só. A Lei de Terras foi uma lei de 1850 que provocou uma transformação no campo, não transformação na relação do campo em si, mas uma transformação na forma como a propriedade rural passa a ser entendida e trabalhada. Até então, até 1850, não havia propriedade privada na terra. A terra era uma concessão do governo para que o indivíduo produzisse. A terra, ou a quantidade de terra que possuía, definia o seu status social, definia a hierarquia social naquela sociedade agrária. Mas a terra não era uma mercadoria, não era uma riqueza monetária. Tá? Acontece com a Lei Eusébio de Queiroz, que inicia o processo de fim de escravidão no Brasil, cria-se necessidade de compensar os grandes latifundiários por essa perda da base da sua produção agrícola, que é a mão de obra escrava. Como compensação, o Estado produziu uma lei de terras que visava transformar a terra em mercadoria, era uma transformação qualitativa da terra. A partir de agora, a terra poderia ser adquirida a partir da compra. Como é que foi feito esse processo? As terras improdutivas que estavam soltas, que estavam sem nenhum tipo de ocupação, se é que existia algum tipo, mas enfim, sem nenhum tipo de ocupação, foram devolvidas ao Estado e vendidas em leilões, eram as terras devolutas. Quem podia comprar essas terras somente eram aquelas pessoas que já eram latifundiários, que possuíam riqueza. Então essa lei de terras acabou fazendo com que a concentração fundiária que já existia acabasse aumentando ainda mais, aumentando consequentemente o poder dos latifundiários. Então quando uma lei como o Eusébio de Queiroz aparece, tentando não, mas que tem como consequência o enfraquecimento dos latifundiários, o Estado vem e reage, dando ao latifundiário mais poder ainda através da propriedade privada do meio de produção que é a terra. Tá? Ela pode aparecer, a lei de terras, como nessa questão aqui. Durante esse período, a propriedade rural adquire um novo status, deixa de ser mera representação de poder e distinção social e transforma-se em mercadoria, sucumbindo à pressão das economias de capitalismo desenvolvido. Mudanças na legislação se fizeram necessárias para que a substituição da mão de obra escrava pela mão de obra assalariada ou meeira, olha só, a mão de obra passa a ser assalariada, passa a ser meeira, mas não necessariamente a lógica escravocrata das relações de trabalho se altera. Tá? O trabalhador rural continua sendo tratado quase que como escravo. Vamos lá. Não atrapalhasse a produção agrícola e nem que houvesse brechas legais para que imigrantes e escravos libertos pudessem tomar posse de terras, que a partir de agora somente seriam adquiridas através da compra, ou seja, o acesso à terra ficou restrito àqueles que tinham como investir, burgueses ou proprietários rurais tradicionais, o que aumentou ainda mais a concentração fundiária. Se você distribuir, por exemplo, terra a quem produz, você cria um risco de fazer com que pessoas fora desse circuito de elite, desse círculo de elite, acessem a ela. Por exemplo, um escravo liberto com capacidade de produção, se recebesse um pedaço de terra, ele estaria de alguma maneira se inserindo dentro de uma lógica que a sociedade brasileira não queria ou não desejava que ele participasse. Ele deixaria de ser um empregado, uma mão de obra e passaria a ser um produtor. Tá? Vamos lá. A transformação das relações econômicas consequentes do processo citado anteriormente tem sua origem no início da colonização brasileira com a adoção das Seis Marias e a Lei de Terras de 1850, que reforçaram a concentração de propriedade nas mãos da elite. O gabarito é a letra C. As Seis Marias, até brinco dizendo que as Seis Marias foi o único processo de reforma agrária de fato no Brasil, que foi o momento em que houve a divisão de terras, latifúndios, tá? Para proprietários que tinham recursos, teoricamente tinham recursos para investir no Brasil. Foi uma medida que se mostrou ineficaz, porque ninguém queria vir para cá, e teve alguns agraciados que sequer pisaram no Brasil. Tá? Esse sistema de Seis Marias foi a bancarrota e outras pessoas ocuparam essa terra para poder produzir. Obviamente, sempre quem se apropriou dessas terras foram as pessoas que tinham capacidade econômica para tal.